Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Nesse vídeo eu vou te mostrar como eu crio uma estratégia sendo social media, algo que eu sei que é muito difícil, muitos social medias não conseguem fazer, acabam criando ali um monte de posts sem ter um caminho certo, né? Sem saber exatamente para onde seguir. E nesse vídeo eu vou te explicar exatamente como eu faço aqui com esse mapa mental para poder ficar bem didático para você. E qualquer dúvida, obviamente, você pode comentar aqui embaixo. Não deixa de dar like nesse vídeo, de comentar, de compartilhar com outra pessoa que também trabalha na área e de me seguir nas minhas redes sociais, no Instagram e no meu TikTok. A primeira coisa que a gente precisa saber na hora de desenvolver uma estratégia é que toda estratégia ela é baseada num objetivo. Quando a gente pensa, né, o que é uma estratégia de fato? É um caminho para poder chegar em algum lugar. Então, se eu preciso chegar num lugar em menos tempo e tá muito trânsito, eu preciso traçar uma estratégia para poder conseguir chegar naquele lugar. Eu vou pegar um caminho alternativo, eu vou deixar o carro num lugar, eu vou caminhar por um pedaço, ou então eu vou largar o carro, eu vou pegar um metrô e... Enfim, uma estratégia, ela consiste nisso. Qual é o caminho que você vai fazer para poder atingir aquele objetivo final? Então, a primeira coisa que a gente precisa trabalhar é com o objetivo. Qual é o objetivo do seu cliente? Você precisa perguntar para ele. E não tenha medo de perguntar isso, porque a partir do momento em que isso fica claro, você consegue traçar uma estratégia. Então, você tem que perguntar: cliente, o seu objetivo para os próximos 2 meses, 3 meses, você tem clareza disso? Você pretende vender mais produtos ou serviços? Ou o seu objetivo é se posicionar como uma autoridade porque você tem uma outra, um outro propósito? Vou dar um exemplo, tá? Eu já recebi clientes que falam assim: olha, eu vou fazer um lançamento de um produto, de um infoproduto, e eu preciso de conteúdo porque eu lanço daqui a 30 dias. Então ele tinha um objetivo muito claro. A gente tinha que fazer uma sequência de conteúdos que levassem as pessoas a terem desejo por aquele infoproduto. Agora, eu também já tive cliente que virou pra mim e falou assim: eu não tenho nada pra vender, eu só quero levantar minha autoridade, eu só quero ser conhecido, pra ser convidado pra palestras, pra eventos, enfim, e depois eu vou pensar o que eu vou lançar. Então a gente fez durante 3 meses muitos conteúdos que eram mais topo de funil e que traziam mais autoridade. Então, conteúdos que traziam mais pessoas e conteúdos que aumentavam a autoridade daquele cliente. Isso tudo porque ficou muito claro qual era o objetivo dele. Ele trouxe esse objetivo muito claro pra gente e a gente trabalhou em cima desse objetivo. Então, o primeiro passo sempre vai ser esse, tá? Vai ser sempre você entender o objetivo do cliente e traçar uma estratégia para poder cumprir isso de fato. Então, quando você não sabe o que o seu cliente quer, é muito difícil. E às vezes nem o seu cliente sabe o que ele quer. Então, você tem que fazer algumas perguntas estratégicas pra ele. Por exemplo, quando o cliente fala assim: não sei, eu quero ter um Instagram de sucesso. Tá bom, mas se eu lotasse sua agenda hoje, você daria conta? Não, minha agenda já tá muito cheia. Então, a gente, aumentando a sua autoridade, a gente aumentaria talvez o valor da sua consulta, por exemplo, e aí você trabalharia mais por um valor maior. Isso faz sentido. Então, vamos trabalhar conteúdos que aumentem a autoridade. Ou então, o meu cliente, ele é um cliente de uma loja de cosméticos, por exemplo. Então o nosso objetivo com a loja de cosméticos é atrair um público assim. Um público classe A, por exemplo, que que goste de maquiagem, goste de produtos de cosméticos e que vai comprar esse produto com frequência. Então a gente vai trabalhar para poder trazer esse tipo de público. Então a primeira coisa é o objetivo atrelado também ao público, né? Porque um objetivo a gente só vai cumprir ele se a gente alcançar as pessoas corretas. Então também é muito importante você perguntar para o seu cliente qual é essa pessoa ideal que compraria dele, né? Se a gente tá falando, por exemplo, de uma pessoa que vamos supor que seja uma nutricionista que cobre R$200 na consulta dela. E aí ela vai passar a cobrar R$600, tá? A intenção dela é que o conteúdo posicione ela para que ela fique cada vez mais cara em relação à consulta. Então, para isso, você precisa perguntar para ela quem você acha que seria qual o perfil ideal do paciente que pagaria os R$600 nessa consulta, para você entender as dores e conseguir construir um conteúdo que vai conectar com essa pessoa, tá? Então, dentro do nosso objetivo, né, a primeira coisa que você vai fazer, depois que você entender, obviamente, que tem o objetivo, você precisa traçar o objetivo, é marcar com o seu cliente uma reunião. Eu não gosto de iniciar um planejamento sem ter falado de fato com o cliente, sabe? Só por um briefing
de formulário, alguma coisa assim. Eu prefiro conversar com o cliente e entender para que aí sim eu consiga alinhar isso. Então, o primeiro passo é você ter esse momento de alinhamento com o cliente, onde vocês vão conversar, vão fazer brainstorm, vão debater, enfim, até vocês chegarem nesse objetivo. Analisar qual estratégia deve ser mantida, descartada e implementada. Se a gente está falando de um cliente que, por exemplo, você já trabalha com esse cliente, e aí tá num momento onde o cliente fala assim, não, eu quero mais resultado, por exemplo, tá? Ou então você já trabalha com esse cliente e você quer começar a fazer planejamentos constantemente e entregar esse planejamento para ele. Quando você já trabalha com o cliente, você precisa olhar o que já deu certo, o que não tá dando certo e as melhorias que você vai implementar. Agora, não, nunca trabalhei com esse cliente, então tudo bem, você vai começar do zero, tá? Então essa é a diferença. Por isso que é muito importante a gente olhar para isso daqui, independente do cenário. Mesmo que você também já esteja com aquele cliente, mesmo que aquele cliente seja um novo cliente, é importante você também olhar o que ele já fez na rede social, o que deu certo, o que deu errado, enfim. Então, analisar qual estratégia deve ser mantida, descartada e implementada. E aí, com base nisso, é o quê? Não, a gente tem um quadro de vídeos que a gente atrai muitas pessoas através desse quadro de vídeos que a gente faz. E aí, nesse vídeo, quando a pessoa comenta a palavra X, ela recebe um material, e aí isso faz com que a gente crie mais conexão e leve mais pessoas pro direct. Então isso é uma estratégia que a gente vai manter, a gente só vai refinar essa estratégia. A gente tinha um outro tipo de conteúdo, um outro tipo de estratégia. O cliente fazia sempre uma live por semana vendendo ali o produto dele. Então, essa estratégia não faz sentido porque ele tá gastando energia, ninguém tá indo pra live, é melhor a gente fazer uma coisa mais exclusiva que vai acontecer uma vez no mês. Então, a gente descarta essa estratégia e implementa uma estratégia nova. Então, essas peças que a gente precisa mover, tá? E por último aqui, trabalhar de acordo com a disponibilidade do cliente de tempo, de trabalho e de recursos. Muitas vezes a gente sonha com um planejamento ideal, com várias coisas que a gente quer fazer. Eu queria que fosse assim, assado, queria que o cliente fizesse isso, aquilo, você tem várias ideias, só que não tá dentro da realidade do cliente, às vezes não tá dentro da realidade financeira, porque às vezes o que você pensou vai custar muito dinheiro, às vezes não tá dentro da realidade de tempo dele, porque o que você quer também vai custar muito tempo dele. Então é muito importante trabalhar com aquilo que tá dentro da realidade do cliente, tá? Porque senão você vai sonhar demais e aí não vai rolar. Então, nessa mesma reunião que você fizer com o cliente, você tem que perguntar: tá bom, você tá disposto a gravar mais vídeos? Tô. Tá disposto a fazer alguma aula? Tô. Tá disposto a fazer um material assim, assim, assim? Tô. Tá disposto a, se eu for na sua loja, por exemplo, a gente fazer uma diária de gravação com uma campanha super legal? Tô. Então, tudo isso precisa estar muito claro, porque na hora que você sentar pra poder fazer a estratégia, você precisa saber até onde você pode ir. Por quê? Às vezes acontece de você vai apresentar a estratégia depois pro cliente, mas às vezes você apresenta a estratégia e ele fala assim: nossa, eu adorei, mas eu não tenho a menor condição de fazer isso. Quando você alinha essa expectativa antes, você entende, você chega pelo menos o mais próximo possível do que ele pode fazer. E aí, se tiver alguma coisa que ele não possa fazer, ele vai sinalizar pra você, tá? Então, é essa a diferença. A importância, na verdade, né, de fazer essa parte do trabalhar de acordo com a disponibilidade do seu cliente, de fato. E tem aquele cliente que fala: não, eu vou fazer, vou acontecer, e aí chega na hora e ele não faz. E isso é extremamente importante você também alinhar com esse cliente. Porque se você traçou uma estratégia que depende muito dele, de você, por exemplo, fazer uma diária de gravação com ele, tá? Vamos supor que seja isso. Se ele não fizer a diária de gravação, ele furou a sua estratégia. Porque como que você vai substituir uma diária de gravação por conteúdos estáticos? E vai ser muito mais difícil. Você vai ter muito mais trabalho. Então é muito importante também que ele entenda que se ele se comprometer a fazer a campanha daquele jeito que vocês estabeleceram, a campanha precisa sair daquele jeito. No máximo a gente faz uma alteração ou outra, mas assim, não estar mais disponível para algo que já estava ali também complica bastante o nosso trabalho. Então passamos aqui dessa parte do objetivo, onde a gente conversou com o cliente, fez a reunião, alinhou, entendeu a expectativa, entendeu que público que a gente vai atingir, tudo isso. A gente vai para a hora de pesquisa. E aí deixa eu fechar aqui, que eu tô dando um monte de spoiler para vocês do que eu vou falar. Mas esse é o momento de pesquisar. Então esse é o momento onde você vai buscar tudo do mercado, buscar referência, deixar o seu processo criativo fluir para você poder conseguir criar uma boa estratégia. Então a primeira coisa é analisar como o mercado está se movimentando. Então se eu tô dentro de um nicho, por exemplo, de estética, eu preciso ver o que as pessoas da estética estão fazendo, como o mercado de estética está se movimentando, né?
como que as pessoas estão se comunicando dentro desse mercado, o que elas estão fazendo para poder inovar, ou o que elas não estão fazendo, que vocês podem ser pioneiros. Não significa que quando você vai buscar o mercado, você tem que só melhorar aquilo que o mercado está fazendo. Você pode sim ser disruptivo. Às vezes você vai ver uma estratégia de uma marca que não tem nada a ver com aquele nicho do seu cliente, mas você vai pegar aquilo dali e vai usar de referência e vai adaptar, e tá tudo bem. Então esse é o primeiro momento onde você vai analisar como o mercado tá se movimentando e tirar insights disso também. Fazer uma curadoria de todos os materiais do cliente. Às vezes a gente quer inovar, quer trazer um monte de coisa nova, só que a gente esquece um pouco de olhar aquilo também que o cliente já tem e que a gente pode otimizar. Hoje em dia eu vejo que tá muito aflorada essa questão do storytelling, e digo hoje em dia porque assim, eu já trabalho com storytelling, acho que muitos dos meus contratos foram bem fechados e eu tive os clientes numa retenção muito grande, porque eu sempre fiz um conteúdo atrelado à história. Então eu sempre fiz esse movimento de atrelar o conteúdo do cliente ao storytelling, ao passado dele, ao que ele já tem de material, às histórias de fato que a gente pode contar. Então eu sempre trabalhei muito dessa forma, né? Nunca fiz só conteúdo técnico, vamos dizer assim, independente do nicho que eu tava. Então, fazer essa curadoria é muito importante. Esse é o momento onde você vai olhar para toda essa parte de conteúdo que ele já produziu, ou se não tiver produção, você vai realmente pedir para ele te fornecer esse material. Então, vamos supor que seja um cliente que ele tem uma padaria muito tradicional na cidade. Tem fotos de quando ele começou, tem vídeos mais antigos, tem coisas que você pode usar, ou algumas campanhas mesmo que já tenham sido feitas, materiais que dá pra gente reaproveitar alguma coisa, ou encaixar aquilo também como algo do passado, né, que traga essa coisa da linha do tempo, da história, enfim. Então fazer essa curadoria é muito importante também, porque vai otimizar o tempo, otimizar o material, e às vezes alguma coisa que, assim, eu tenho uma cliente, por exemplo, que ela fala sobre comunicação, oratória, e ela tem muito material legal, antigo. Então ela tem coisas, assim, incríveis que a gente usa muito e torna o conteúdo dela muito autêntico, muito único, porque aquilo só ela tem, a história que ela viveu, são fotos, enfim, imagens de um tempo onde ela trabalhou na Globo, em lugares como esse, que ela viveu aquilo, sabe? Tem muitos profissionais de oratória, enfim, que falam sobre oratória, mas ela viveu aquele momento na Globo, naquela época, enfim. Então isso é um diferencial, tá? Então fazer essa curadoria é muito importante. Aí você pode, o cliente pode disponibilizar uma pasta e você vai olhar tudo que você precisa naquela pasta, ou ele pode falar pra você que ele não tem, e aí você pode orientar ele como ele reunir esse material pra você, mas é bem importante essa parte também. Definir quais redes serão utilizadas e os formatos de conteúdo baseados na disponibilidade do cliente. Então, mais uma vez, essa estratégia era uma estratégia que ela tá só no Instagram, ela tá só no TikTok, ela tá em outras redes. Isso é muito importante também de entender. Ela é uma estratégia que envolve, por exemplo, o YouTube, né? Obviamente, dentro do contrato que o cliente tem, se o cliente só contratou o Instagram, tudo bem. Mas se você tem a possibilidade até de fazer um upgrade, por exemplo, no seu serviço, eu acho bem interessante você tentar oferecer isso pra ele também, tá? Então, isso é bem legal. Esse é o momento de você até botar um dinheiro a mais, né? Dizendo pra ele, por exemplo, eu fiz uma estratégia, mas eu acho que se a gente usasse o TikTok, a gente ia potencializar ainda mais essa estratégia. Então, também faz sentido. E, obviamente, mais uma vez, estar baseado na disponibilidade do cliente, porque às vezes você vai falar pro cliente, eu acho que a gente podia fazer uma estratégia que a gente pega o conteúdo no Instagram, a gente faz CTA e a gente joga o lead pro YouTube, aí a pessoa assiste uma aula, ela ganha não sei o que lá. E aí você tá pensando numa estratégia muito macro, que envolve muitas redes sociais, às vezes o cliente vai falar assim, eu queria que você fizesse uns conteúdos legais no Instagram pra eu atrair mais pacientes, sabe? Então, depende muito também do perfil do cliente. Então, tomem cuidado com isso pra vocês não se frustrarem, inclusive. Buscar referências e deixar o processo criativo fluir. Então, depois que você busca essas referências, você faz essas pesquisas, deixe o seu processo criativo fluir. O que eu faço? Eu abro, por exemplo, o Trello, eu faço um brainstorm de várias ideias e aí eu começo a juntar aquelas ideias no lugar, a fazer uma lista, enfim, pode usar inteligência artificial até pra te ajudar. Depois que você fizer todo o brainstorm, todas as ideias, você pode jogar lá e pedir mais ideias ainda, mas deixe o processo criativo fluir. O planejamento estratégico, quando a gente faz ele com muita pressa, quando a gente faz ele correndo, normalmente ele não é tão bom, porque o processo criativo, ele também precisa acontecer, tá? Pelo menos assim, é como eu funciono e como eu acredito que muita gente também acaba funcionando. E esse é o momento da gente agir. Então, criar um cronograma de ações
ou diretamente o cronograma de postagem, mantendo claro o objetivo. Então, por exemplo, se o nosso objetivo é vender mais produtos, a gente precisa pensar que por exemplo, seu cliente tem 5 posts na semana, tá? Então você vai colocar 3 posts de venda e 2 posts que não são de venda. Um post vai ser de atração de pessoas, e aí um post mais topo de funil, e o outro post vai ser um post mais para engajamento, conexão. Então você precisa intercalar, você não pode pegar todos esses posts de venda e botar um seguido do outro, você vai ter que intercalar esses conteúdos, né? Isso é uma estratégia. Então eu tô usando uma estratégia para não virar um panfleto, o perfil do meu cliente, e ao mesmo tempo eu não botar um conteúdo colado no outro que são todos iguais, né? Então como que eu intercalo? Vou fazer um de venda, vou fazer um de conexão, vou fazer um de venda, vou fazer um de topo de funil, vou fazer um de venda, e aí vou fazer um de venda de novo, e assim eu vou. Então, é isso que a gente precisa refletir. Quando a gente tá falando de um lançamento de um produto, de uma marca, é claro que é diferente a estratégia, porque a gente vai precisar criar uma antecipação, a gente vai precisar gerar desejo nas pessoas, a gente vai precisar trabalhar toda uma expectativa para depois a gente fazer o lançamento, reforçar o desejo pelo produto, as qualidades, os benefícios, enfim, tudo isso, e aí depois fazer um bom pós-venda também. Então, muda a estratégia de acordo com o produto, com o objetivo, com tudo isso. Mas a estratégia nada mais é do que entender aonde você vai encaixar essas peças também, tá? Entender que cada post ação é uma peça no quebra-cabeça da estratégia que levará ao objetivo final, que é exatamente o que eu acabei de falar. Então, quando eu faço lá, vamos supor que a gente vai fazer um lançamento de um curso online, tá? Então, a gente tem 30 dias. Eu vou separar 10 dias para antecipação. Então, todo esse quebra-cabeça de 10 dias, ele precisa se complementar. Se o primeiro post que eu vou soltar é um save the date, os próximos posts precisam falar sobre essa data. Os próximos posts precisam criar expectativa para essa data. Se eu comecei a contar uma história, o outro post complementa aquela história, ele é um quebra-cabeça, ele tá juntando toda essa história. Então, por isso que a estratégia, ela é esse grande quebra-cabeça que faz a gente chegar no objetivo final. E por último, aprovar com o cliente e realizar os ajustes necessários. Então, fique bem também, assim, ciente de que às vezes o cliente, ele não vai gostar, ou ele vai dar outra sugestão, você vai ter que mudar, enfim, isso acontece. Uma vez eu lembro que meu marido, ele foi apresentar uma estratégia para uma cliente, e aí ele foi todo animado, a estratégia era incrível, eu também achei maravilhosa, e aí a cliente ficou tipo assim, nossa, mas vai dar muito trabalho, nossa, mas é muita coisa para poder fazer. E eu fiquei assim, eu falei, gente, não é possível um negócio tão bom desse, que poderia aumentar tanto a autoridade dela, trazer tanto resultado pra ela, e ela não queria ter trabalho. Então, às vezes pode acontecer, você quer fazer o melhor pelo cliente, mas às vezes o cliente não quer, né? Então, isso pode acontecer, e acontece bastante, infelizmente. Mas assim, espero que essa aula tenha te ajudado. Claro que tem muito conteúdo sobre isso, a forma de criar realmente os posts eu explico também dentro de outros treinamentos meus, mas eu tenho certeza que essa aula também já vai ter te ajudado bastante assim em relação a o que é uma estratégia e como você pode desenvolver as primeiras estratégias do seu cliente. Se você for lá no meu Instagram agora e digitar no direct aula 5, você vai receber esse mapa mental completo aqui pra você também, tá bom? E se você gostou dessa aula, não deixa de colocar aqui o seu like, o seu comentário. Eu passei aqui mais 20 minutos gravando essa aula pra você. E tenho certeza que o seu comentário também me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui e trazendo cada vez mais conteúdo de qualidade. Não se esquece de me seguir no meu Instagram. E é claro, se você quer se aprofundar mais em estratégias de conteúdo como essa daqui que eu acabei de te mostrar como se faz, como você pode, né, construir de fato, não deixe de clicar na descrição desse vídeo, onde você vai ter um link completo pra você poder, de fato, entrar na minha formação, a formação Social Media de Ouro, para social medias que querem se destacar no mercado, aprender sobre estratégia, sobre conteúdo, sobre vendas e ter os melhores clientes de fato, tá bom? Um beijo e até o nosso próximo vídeo.